Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada
dispensada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu do estudo. E aí, meu futuro aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Temos um encontro marcado aqui agora, nesse minuto, então não saia daí não. Fique aqui comigo, por quê? Porque nós vamos responder algumas questõezinhas potenciais de prova para você de direito penal e no final, se prepara, porque teremos uma mentoria aqui, vou te ajudar, vou te dizer como é que você vai estudar o direito penal para o seu concurso, tá certo? Então, para esse e para outros também. Então, não perde essa oportunidade, vai compartilhando a nossa transmissão, que é para que o máximo de pessoas analise também, consiga acompanhar, consiga ver como é que se estuda direito penal, como é que você vai fazer, né, para alcançar a tua tão sonhada aprovação. Então, já te chamo para que você acompanhe comigo a questão de número 1, porque ela vai dizer o seguinte, preste atenção. Ela fala assim, ó: Wagner é agente da Polícia Civil de Goiás e se depara com o seguinte boletim de ocorrência. Determinado homem noticiado teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que ela lhe fizesse favores sexuais. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando o pedido de arquivamento. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito por violação ao princípio da anterioridade, princípio do nem bis in idem, princípio da taxatividade, princípio da legalidade,
ou o princípio da razoabilidade. Então, preste atenção. Será que você já ouviu aí, na sua casa, no seu estudo, um princípiozinho que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Você já encontrou isso? Já. Ah, muito bem. Estou falando do princípio da legalidade. Princípio da legalidade que vai cair na sua prova. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. O princípio da anterioridade, você lembra que ele se divide em anterioridade. E ele ainda é dividido no princípio da reserva legal. O que é isso, professora? Anterioridade e reserva legal é o seguinte: a anterioridade diz que o crime tem que ser, a lei tem que ser anterior ao fato, para que só então eu possa ter a punição por determinado crime. Como assim, professora? Preste atenção. Vamos imaginar aqui alguma data, tá certo? Dia 1/2. Pronto, dia 1/2. Dia 1/2, o agente, ele praticou determinada conduta que até então não era tido como criminosa. Ele praticou alguma coisa, porque ele tinha costume de fazer. No dia 3/2, surge uma lei que diz que a partir de agora essa conduta aqui é definida como crime. O que acontece com essa lei? Será que ela pode voltar e alcançar o agente que estava no dia 1º praticando aquele fato? Não. Ela, por criar uma conduta criminosa, ela não pode retroagir. Ela vai ter aplicação dali para frente. Agora, se no dia 4, no dia 5, por exemplo, ele pratica a conduta, aqui eu já tenho o cometimento de um crime, certo? Aqui eu já tenho o cometimento de um crime. Então, a anterioridade diz que obrigatoriamente a lei tem que ser anterior ao fato. Essa lei é anterior a esse fato? É, então é crime. Essa lei é anterior a esse fato? Não, então não é crime. Reserva legal ainda diz o seguinte: beleza, tem que ser anterior e tem que ser lei, viu? Não pode ser decreto, não pode ser medida provisória, não pode ser nada não. Tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei que diga que aquilo dali é crime. Se não tiver lei, não é crime. Professora, nesse caso aqui, a mulher de 18 anos de idade, ela ainda é considerada menor? Não. Então isso daqui é crime? Não é crime. Então não constitui crime por violação ao princípio da legalidade. Você pode marcar aí na primeira questão gabarito como sendo letra D. E vamos para a próxima questão. Questão de número 2 vai dizer o seguinte: Mário, com inveja de Helena, sua colega de trabalho, resolveu sequestrá-la com a finalidade de impedi-la de participar de um processo seletivo profissional. Para tanto, Mário privou Helena de sua liberdade por uma semana. Presta atenção, ela passou uma semana sequestrada. Período em que foram realizados os testes do processo seletivo, fazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que no meio da semana em que Helena restou privada da sua liberdade, entrou em vigor nova lei recrudescendo a sanção penal para o delito de crime de sequestro de cárcere privado. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que, vamos lá, sabia que a gente consegue fazer essa mesma linha do tempo aqui para explicar essa questão? Vou apagar e estamos falando de outro assunto, já citei para ti princípios e agora eu estou falando da aplicação da lei penal, presta atenção. É o seguinte, na verdade vou apagar tudo. Está muito em cima da informação, da outra informação. Imagina que isso daqui é a semana, vixe como ficou reto, igual a linha do Cleiton. Isso daqui é a semana que a moça lá, que eu esqueci o nome dela, como é o nome dela, menina? Helena. Isso aqui é a semana que a Helena ficou sequestrada, tá? Vamos lá. Imagina o seguinte, isso aqui é a semana. Foi privada a liberdade dela aqui e ela foi solta aqui, perfeito. Tem aqui, porque a questão diz que no meio da semana entra uma lei que diz que agora o crime de sequestro ele passa a ter uma pena mais gravosa. Então vamos criar penas. Aqui eu tenho uma pena fictícia de 3 a 8 anos para o crime de sequestro. Bem aqui, quando ela foi sequestrada, a pena era essa.
No meio da semana surge uma nova lei e engessa essa regra, que diz que a partir de agora a pena passa a ser de, digamos, 5 a 12 anos. Perfeito. Bem aqui ela sai. Pergunto, qual é a lei aplicada? Professora, a aplicação da lei penal estabelece que eu sempre tenho que aplicar a lei mais favorável. Então, logicamente, a da data do fato. Perfeito. Mas, como isso daqui já é sumulado pelos nossos tribunais superiores, quando eu falo de crime permanente, que é esse caso, né? O crime permanece, ó, durante toda a semana, é como se todo dia o crime tivesse sido consumado. Ou crime continuado, crime permanente ou crime continuado. O que é que acontece, professora? Eu vou aplicar a última lei. Eu vou aplicar a lei mais grave. É a exceção da aplicação da lei mais favorável quando eu estou me referindo a crime permanente ou a crime continuado, certo? Então, antes de analisar essa questão, eu quero que você observe essa regrinha comigo. Cuidado para não confundir as hipóteses de aplicação da lei penal, a regra de que eu aplico sempre a lei mais favorável, com essa regrinha do crime permanente ou do crime continuado. Perfeito? Então, vamos voltar aqui à questão. Leia comigo a letra A, que ela vai dizer o seguinte: a nova lei não pode ser aplicada por ser lei penal mais gravosa. Estaria certo se eu não estivesse diante de um crime permanente ou continuado, não é? Letra B. A nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou-se sobre a égide da lei mais benéfica. E, em se tratando de crime continuado, a lei menos gravosa deve ser aplicada. Errada. Errada, eu aplico a lei mais grave. Que foi, gente? Não viu, não? Letra C. A nova lei... É isso aqui, né? Ah, sim. A nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou-se sobre a égide da lei mais benéfica. E, em se tratando de crime permanente, a lei menos gravosa deve ser aplicada. Não é a menos gravosa. É a mais gravosa. Letra D. A lei nova mais gravosa deve ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é crime permanente. Cuidado. Cuidado, tá correto, para não confundir, por exemplo, com a letra E, que diz o seguinte: a lei nova mais gravosa deverá ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é crime continuado. A regra de que eu aplico a lei mais gravosa é tanto para o crime permanente como para o crime continuado, mas quando eu estou falando de sequestro, logicamente eu estou falando de crime permanente. Perfeito? Muito bem, professora. Vamos para frente. Olha a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: Francisco estava em uma festa e foi agredido injustamente por outro convidado, o qual praticava artes marciais. Imediatamente, a fim de repelir a agressão, Francisco arremessou uma cadeira na cabeça de seu agressor, que desmaiou. A situação hipotética apresentada, a conduta de Francisco, letra A, caracteriza estado de necessidade, causa de exclusão da culpabilidade, é atípica, configura legítima defesa, exclui a culpabilidade, configura legítima defesa, exclui a ilicitude. Preste atenção, ele foi agredido injustamente por outro, para praticar artes marciais. Imediatamente, a fim de repelir as agressões. Observa aqui comigo. Para lembrar da resposta dessa questão, eu chamo sua atenção para que você analise comigo a famosa teoria do crime, que eu sei que você já lembra, eu sei que você ainda lembra, mas é o seguinte: o que é dito na teoria do crime, professora? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Não vamos estabelecer tudo isso aqui, porque eu só vou colocar aquilo que você precisa relembrar para solucionar a questão. Eu estou falando das excludentes de ilicitude. Vamos lá. Quais são, então, as excludentes de ilicitude? Eu vou ter 4 excludentes de ilicitude, certo?
Isso aqui você vai encontrar, por exemplo, lá no artigo 23 do Código Penal. Presta atenção. Quais são as excludentes de licitude? Primeiro, eu vou ter o estado de necessidade. Agora você anota o seguinte. Eu identifico o estado de necessidade, eu vou colocar aqui, ó. Estado de necessidade. Você identifica que existe o estado de necessidade por essa palavrinha-chave. É uma situação de perigo. O agente ele está numa situação de perigo e lembre-se, essa situação de perigo ela tem que ser atual. Ela não pode ser iminente. Existe outra excludentezinha de ilicitude também muito importante, que é a legítima defesa, Para saber se eu tenho legítima defesa, eu quero que você lembre de outra palavra que é a seguinte: legítima defesa. Eu quero que você lembre de outra palavra. Que outra palavra é essa, professora? Eu estou falando da injusta agressão. Injusta agressão. Presta atenção. Na legítima defesa, você vai ter que achar a palavrinha injusta agressão. E essa injusta agressão, observa, ela tanto pode ser atual, tá acontecendo naquele momento, como ela pode ser iminente, ou seja, ela está prestes a acontecer. A injusta agressão tanto pode ser atual como pode ser iminente, já que no perigo é apenas atual. Existem também outras duas excludentes que não são conceituadas, mas são citadas pelo Código Penal. Estou falando do exercício regular do direito e eu estou falando do estrito cumprimento do dever legal. Certo? Estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Lembrando que todas as excludentes de ilicitude são punidas pelo excesso doloso ou culposo, todos eles. Então, vamos lá. Nesse caso, você observa aqui comigo que a questão fala apenas o seguinte. Francisco, ó, agredido injustamente. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma injusta agressão. A fim de repelir aquela injusta agressão, ele foi lá e está com a cadeira na cabeça do outro. Então, nesse caso, será que ele age em estado de necessidade? Lembre-se, estado de necessidade é a palavrinha perigo. Injusta agressão é legítima defesa. Professora, mas não é atípica, não? Não é, porque atípica quer dizer que eu não tenho, na verdade não tenho crime, mas aqui é relacionado a excludente do fato típico. E eu não estou falando do excludente de fato típico, e sim de ilicitude. Letra C. Configura legítima defesa, perfeito? Perfeito, mas a legítima defesa não é associada à culpabilidade. A legítima defesa é associada à ilicitude. Gabarito, letra D. Viu quando isso aqui é fácil? Vamos para frente. Vamos para a questão de número 4, que diz o seguinte. Orlando e Itamar são dois homens maiores de idade que procuram na internet por oferta de prostituição feminina. Orlando, então, conhece uma moça de 17 anos, com larga experiência na oferta de favores sexuais e, crendo estar celebrando um negócio lícito, a contrata para com ele praticá-los. Então, presta atenção, ele sabia que ela tinha 17 anos, mas ele acreditou que aquilo ali era lícito, certo? Itamar, por sua vez, localiza a mesma moça em um ponto de prostituição na cidade de Anápolis, ao lado de outras prostitutas de avançada idade. Então, observa que o Itamar, ele viu ela ao lado de outras de avançada idade. E sem questionar a faixa etária, em sua experiência pretérita, contrata para ter com ele relações sexuais. Em ambos os casos, após a consumação do ato, há crime em hipótese, qual seja favorecimento da prostituição de pessoa menor de 18 anos. Sobre esse tema, em relação à autodefesa, Orlando e Itamar poderão alegar respectivamente, preste atenção,
O Orlando, vamos anotar aqui duas coisas. O Orlando, ele sabe que ela tem 17 anos, professora? Sabe, né? Ó, ele sabe do fato, ele conhece o fato. Então, coloca assim, ó. Sabe do fato. Mas o Orlando, ele desconhece a lei. Ele desconhece a lei. Por quê, professora? Porque ele acreditou estar fazendo um negócio lícito. Já o Itamar, presta atenção, o Itamar, ele viu ela junto com outras pessoas maiores de idade. Então, ele não sabia que ela tinha 17 anos. Ele acreditou que ela tivesse mais, né? Então, ele não sabe da lei, presta atenção. Aqui, ele sabe do fato? Ele não sabe do fato. Ele não sabe do fato. Ele não sabe que ela tem menos de 17 anos, menos de 18 anos. Mas ele conhece a lei. Professor, não estou entendendo nada. Vai entender agora. Presta atenção e vem aqui comigo. Olha aqui, ó. Eu tenho para te apresentar aqui hoje uma teoriazinha, na verdade duas. Estou falando da teoria do erro. E você não pode confundir na sua prova. Se você tinha dúvida em relação a isso daqui, essa dúvida vai ser sanada nesse minuto. Estou falando de quê, professora? Estou falando do erro de tipo, estou falando do erro de tipo e eu estou falando do erro de proibição. Presta atenção. No erro de tipo, tem uma coisa que o agente conhece e tem uma coisa que o agente desconhece. Vamos lá. Aqui o que que ele conhece? E aqui o que que ele desconhece? Presta atenção. O que que ele conhece e o que que ele desconhece? Presta atenção. Como assim, professor? O que que ele conhece e o que que ele desconhece? Fácil, é o seguinte, ó. Acompanha junto comigo. É o seguinte. No erro de tipo, o que que você vai levar para a sua prova? O seguinte, no erro de tipo, o agente, ele conhece o quê? Ele está numa falsa percepção da realidade. Ele conhece a lei, mas ele desconhece o fato. Como assim, professora? No erro de tipo, ele sabe que o crime existe. Ele sabe do fato, mas ele não conhece a lei. É o Joãozinho que diz assim, Mariazinha, leva esse comprimido aqui até lá em casa, que minha mãe tá doente, ela tá precisando tomar ele. Mariazinha vai e leva aquele comprimido, só que na verdade aquilo dali não é um comprimido, são drogas disfarçadas de comprimido. Então, ela sabe que não pode estar portando droga? Sabe, a lei ela conhece, mas ela desconhece que ela está praticando aquele fato criminoso. Então, eu tenho um erro de tipo. Aqui no erro de tipo, você pega esse T de tipo e associa que o erro de tipo, ele afasta o quê, professora? Ele afasta o fato típico. Olha o T aqui, ó. O T vem de fato típico, certo? Olha o T aqui, olha o T aqui. Já o erro de proibição é ao contrário. No erro de proibição, você conhece o fato, mas você desconhece da lei. Muito bem. Como assim, professora? Exemplo claro. Um gringo, certo? Uma pessoa que mora em outro país e aquele país em que ele mora é permitido o quê? Que ele ande com determinada quantidade de substâncias entorpecentes. Ele vem aqui para o Brasil com maconha e ele faz a mesma conduta. Ele está andando por aí fumando o cigarro de maconha dele, como no país é normal, não é crime. Então, pergunto, ele sabe que ele está fumando maconha? Sabe. Então, do fato, ele sabe, perfeito? Mas o desconhecimento dele é através da norma proibitiva. Ele não sabe que aqui no Brasil aquilo é crime. Então, observa, o erro de proibição, ele é analisado na culpabilidade. Culpabilidade. Perfeito. O erro de proibição, ele é analisado na culpabilidade. Então, guarda essas duas informações. Já tira o print disso aqui que é tão importante para a sua prova.
Então vem aqui comigo, vamos lá de novo. Ó, como você já deve ter anotado, né? O Orlando, ele conhece o fato. Então eu quero a conduta de Orlando e Itamar, respectivamente. Se o Orlando conhece o fato, mas ele não conhece a lei, o Orlando está amparado por quê, professora? Por erro de proibição. Então vamos lá. Erro de tipo? Não. Erro sobre a pessoa? Nada a ver. Erro de tipo? Não. Erro determinado por terceiro? Não. De cara já achei o gabarito. Erro de proibição. E o Itamar, que não sabe do fato, mas ele conhece a lei, ele está em erro de tipo. Gabarito da quarta questão, linda, maravilhosa, letra A. Vamos para frente, vamos para a questão de número 5. A quinta questão diz o seguinte: de acordo com o Código Penal, de acordo com o que o Código Penal estabelece quanto ao concurso de pessoas, assinale a opção correta, letra A. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas as combinadas na medida da sua punibilidade. Essa questãozinha aqui eu não vou usar nem o quadro, certo? É uma questãozinha de concurso de pessoas que você encontra lá do artigo 29 até o artigo 31, coisa mais fácil da vida. Então, vamos lá. De acordo com a sua punibilidade, está totalmente errada, porque o agente ele responde de acordo com a sua culpabilidade. Isso aqui está no artigo 29, letra B. Diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, professora. Isso mesmo, a comunicação se dá através de circunstâncias elementares. Qualquer outra circunstância não se comunica, mas se for elementar, se comunica. Letra B é o gabarito. Letra C diz o seguinte: em regra, a participação na modalidade de instigação é punida, ainda que o crime não sequer seja tentado. Não seja sequer tentado, é errado. Tem que ser no mínimo tentado. Letra D. A mesma pena é aplicável a todos os coautores, ainda que a participação seja de menor importância. Claro que não. Participação de menor importância, a pena é menor, porque a pena é de acordo com a culpabilidade. Letra E. No caso de concorrente que quis participar de crime menos grave, o juiz pode deixar de aplicar a pena? Não. No caso de o agente ter a intenção de praticar crime menos grave, ele responde pela pena deste, certo? Então, gabarito da quinta questão, letra B. Vamos para mais uma, só lembrando que daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que você vai estudar o direito penal para esse e para outros concursos também. Vamos para a sexta questão, é o seguinte: a Delegacia de Polícia de Rio Verde, Goiás, apura crime hipotético de perfuração abdominal causado por disparo de munição de arma de fogo. A perícia concluiu que o projétil foi disparado por arma de fogo de calibre de uso restrito. Nesse contexto, assinale a opção correta. Preste atenção. Perfuração abdominal causada por disparo de arma de fogo. Então, aqui eu tenho um homicídio. Vamos direto ao ponto. O homicídio. Quando o homicídio ele é realizado através de arma de fogo de calibre de uso restrito, o que isso significa, professora? Significa que esse homicídio ele é qualificado. Questãozinha letra de lei, todas as qualificadoras se encontram no artigo 121, especificamente no parágrafo 2º, certo? Especificamente no parágrafo 2º. Letra A. O autor do fato deverá responder por lesão corporal seguida de morte, caso a vítima vá a óbito. O autor do fato deverá responder por lesão corporal seguida de morte, caso a vítima vá a óbito? Não, né? Ele responde pelo homicídio, não pela lesão corporal. Lembrando que a lesão corporal seguida de morte é o crime preterdoloso. É quando ele tem intenção de lesionar, mas não de matar. Letra B. O autor do fato deverá responder por homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Perfeito que ele responde pelo homicídio qualificado e perfeito que todas essas hipóteses são de qualificadoras. Mas tem nada a ver de
a modalidade do cometimento do crime, que foi através do uso da arma de fogo. Letra C. O autor do fato deverá responder por homicídio simples, com causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo de uso restrito. Não. O uso da arma de fogo não constitui causa de aumento de pena, mas sim qualificadora. Vamos para a letra D. O autor do fato deverá responder por homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Gabarito, letra D, homicídio qualificado. Letra E. O autor do fato deverá responder por homicídio simples e a futura pena poderá ser elevada pelo emprego de arma de fogo como circunstância do crime. Errado. Não é homicídio simples coisa nenhuma. Vamos para mais uma. Lembrando, estamos aqui só no esquerda da nossa mentoria. Vamos para mais uma questão. Questão de número 7 diz o seguinte. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo a posse mansa e pacífica ou Presta atenção. Para saber um momento consumativo, coloca aí, consumação. Para analisar a consumação, seja do furto, seja do roubo, eu adoto uma teoriazinha que recebe o nome de teoria da amócio, certo? É com A, né? Mócio não, amócio. Ou teoria da apreensio, que estabelece exatamente isso que você acabou de observar aqui. Que o momento consumativo é com a inversão da posse, ou seja, vem cá comigo. A partir do momento que a posse ela sai aqui do agente e passa para o roubador, para o furtador, está consumado. Ah, professora, se o agente sai correndo e a polícia sai correndo atrás dele, pegou ele bem ali fora, continua sendo crime, mesmo que ela não seja mansa nem pacífica. Mesmo que ele não precisa nem parar, olhar o bem, analisar, vixe Maria, que massa isso aqui que eu roubei. Não. Ele pode pegar, sair correndo bem ali, a polícia prender ele, que está consumado. Bastou o quê? Inverter a posse. Então, nesse caso, lá na questão, voltando aqui, quando ela pergunta a respeito da posse mansa e pacífica, será que isso daqui é razoável, é imprescindível ou é prescindível? Professora, eu não sei nem o que é prescindível e imprescindível. Presta atenção. Imprescindível, certo? Com in aqui, ó, imprescindível é indispensável. Será que eu preciso da posse mansa e pacífica? Precisa não, tu acabou de dizer? Pois é. Então não é imprescindível, é prescindível. Então coloca aí, ó, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou, claro, a desvigiada. Também é desnecessário que a posse seja desvigiada. Consequentemente, gabarito da 7ª questão, letra B. E vamos para a questão de número 8, para fechar. Então, eu vou passar aqui uma mentoria para você. Questão de número 8 diz o seguinte. Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a opção que apresenta a descrição legal de corrupção passiva. Então, aqui é uma questãozinha que pega crimes contra a administração pública e eu vou citar bem aqui mesmo para ti. Quando é que eu tenho, professora, a corrupção passiva? Primeiro, lembre-se, corrupção passiva é um crime praticado pelo funcionário. O funcionário público que pratica a corrupção passiva, e você vai procurar uma dessas 3 palavrinhas que constitui a abreviação da palavra senhora, ou seja, cometerá o crime de corrupção passiva o agente que solicitar, o agente que receber ou o agente que aceitar o que, professora? Uma promessa indevida, uma vantagem indevida. É o funcionário público que pratica o fato. Basta ele solicitar, basta ele aceitar uma promessa, basta ele receber, nem precisa fazer nada. Ele pode ficar paradinho, o crime já está consumado. Agora, se ele faz, aí a pena dele ainda aumenta, perfeito? Então, vamos lá.
Voltando para a questão, então, vamos procurar o item que fala sobre isso. Exigir. Apareceu a palavra exigir? Já não é corrupção passiva. Por quê, professora? Porque exigir ou é associado à concussão ou é associado ao excesso de exação, mas não à corrupção passiva. Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Esse aqui é o crime de concussão. Letra B. Olha aqui a letra B, ó. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função onde assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar a promessa de vantagem. Apareceu ou não as 3 palavras? Apareceram ou não? Que eu te falei? Apareceram sim. Então, gabarito, letra B. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Isso aqui é o peculato. E a letra E, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Isso daqui é o crime de corrupção ativa. Então, logicamente, o gabarito que você vai usar é o da letra B, certo? Com isso, encerramos aqui nossas questõezinhas focadas em você, futuro aprovado na Polícia Militar. Então, deixa eu te dizer, vamos fazer uma mentoria aqui? Vamos lá? Compartilha essa transmissão, certo? Vai deixando o like, não esqueça. E eu vou te dizer agora como é que você vai fazer para estudar o direito penal. Ah, professora, eu estou chegando aqui agora, comecei agora nesse ramo de concurseiro, né? Ah, muito bem, é por aí mesmo. E eu não sei como é que eu estudo direito penal. Não sei, não faço ideia. Primeiro, antes de especificamente falar para ti como é que tu vai ou não estudar o direito penal, eu já adianto falando o seguinte, ó, o direito penal, ele possui uma divisãozinha, você sabia disso? Divisão, professora, como assim? É fácil, presta atenção. Quando eu falo de direito penal, é importante que você saiba que esse direito penal, ele vai ser dividido em 2 partes. Eu tenho a parte geral e eu tenho a parte especial. Parte geral é a primeira parte do Código Penal. É aquela que vai citar o seguinte: eu tenho o concurso de pessoas, concurso de crimes, teoria de crime, o que é crime, quando o agente ele pratica o crime em estado de necessidade, em legítima defesa, teoria do erro, tentativa, dolo, culpa, crime consumado, conduta, resultado, imputabilidade. Professora, fala devagar que não deu para anotar. Não precisa anotar isso não, eu só quero que você entenda. Parte especial do Código Penal fala especificamente dos crimes. O que é um homicídio? Matar alguém. Roubo, furto, latrocínio, né? Latrocínio vai para o roubo. Extorsão mediante sequestro, cárcere privado. Então, a parte especial, ela vai tratar dos crimes. Muito bem. Isso aqui é só uma apresentação do que é o direito penal. Mas, o que eu quero destacar para você? Como é que você vai estudar o direito penal? Preste atenção. Perguntinha capciosa. Como estudar o direito penal? Faço uma pergunta agora em cima dessa outra pergunta, que é o seguinte: em que nível de estudo, né? Em que nível você tá como concurseiro? Como é que eu vou estudar para a prova tal em direito penal? Como é que eu vou estudar em direito penal? Eu sou concurseiro iniciante que eu nunca vi direito penal, então preste atenção. Eu sou concurseiro iniciante. Como é que eu vou estudar o direito penal? Muito vídeo aula, muita aula, você tem que analisar, não tem para onde correr. Então você vai assistir aula, muita aula. Junto com essa aula, presta atenção, você vai responder questões, certo? Você vai responder
questões. Muitas questões. Professora, eu já sou intermediário. Eu sou intermediário. Como é que eu devo estudar para o concurso? Aula também. Você também vai analisar a aula, certo? Professora, eu vou analisar a aula da professora tal, do professor tal, do outro professor tal de direito penal, tá certo? Eu devo seguir sempre a linha de raciocínio de um único professor. O professor vai falar uma coisa, o outro vai falar outra coisa, o outro vai complementar com outra. Então, se você tem tempo, estude dessa forma. Junto com questões, perfeito. Junto com questões, lembrando, questões de fixação, questões sobre o conteúdo máximo. Quantas questões? O máximo que você conseguir, tá certo? Se você já é um concurseiro avançado, você já consegue estudar apenas por questões. Você já consegue rever a matéria apenas por questões. Não tem essa necessidade. Sempre, você vai estudar isso daqui somado à letra da lei. Sempre você vai estudar isso daqui somado à letra da lei. É a famosa lei seca. É mesmo sentar a bunda na cadeira e ler o código, tá certo? Não tem para onde correr disso daqui. Você tem a obrigação de ler o código. Conforme você for respondendo as questões, você vai conseguindo analisar quais os artigos eles mais caem na sua prova, certo? Estou estudando para carreiras policiais. Perfeito, beleza. Estou estudando para carreiras policiais. Como é que eu vou saber aquele assunto que mais cai nas carreiras policiais? Ó, respondendo questões. Como é que eu vou saber se de fato eu entendi essa aula aqui? Ó, respondendo questões. Ah, eu fiquei em dúvida num detalhe que tem não sei aonde. Será que cai? Responda questões. Por isso que é tão importante você fazer questões. E quando você vira o concurseiro no nível avançado, você vai fazer só as questões. Porque você vai fixar, você vai relembrar. As questões, elas servem para isso. Para você fixar, relembrar conteúdo, saber se você de fato entendeu ou não, ficar em dúvida e, consequentemente, tirar a sua dúvida. Então, a questão é a prática da hora da tua prova. Perfeito? Muito bem, professora. Eu já entendi que aqui eu tenho sempre que, associado à lei, responder o máximo de questões. Eu já entendi que eu só vou saber o nível que eu estou através das questões, não é isso? Perfeito. Você só vai saber o nível que você está através das questões. E eu tenho uma outra dica para você, que é a seguinte. Professora, qual o melhor livro de direito penal eu devo comprar para estudar para o meu concurso? A não ser que você esteja fazendo um concurso de magistrado, que eu acho que não é o caso, você deve. Será que eu devo estudar por doutrinas? Estudar por livros, doutrinas. Será que é o correto? Vou pegar o livro de fulano de tal, vou ler todo. Tem 6 volumes, vou ler todos 6. Quero ver se eu não passo. Isso daqui, meu filho, ó, é erro. Você quer passar no seu concurso, você não quer ser doutrinador, não. Então, preste atenção, volte para cá. Aulas. Professora, eu já assisti várias aulas, mas eu gosto também de ler. Leia a apostila, certo? Leia apostilas formuladas pelo seu professor, que eu garanto que vai ser muito mais mastigadinho, digamos assim, do que você pegar um livro que tem 6 volumes e analisar isso daqui, ó. Não é jogo não, tá certo? Não é jogo não, porque você vai passar horas, dias, semanas, meses lendo uma coisa de forma totalmente desnecessária, porque vai aprofundar demais conteúdo. Então, presta atenção. Aqui você tem que ser o quê, professora? Objetivo. Você tem que estudar de forma objetiva. Se você não estudar de forma objetiva, você não vai conseguir. Então, se tu tá lendo 10 mil livros, você chega no 6º volume, você esqueceu o primeiro. Então, leia por apostilas, leia
por esquemas, tá certo? Leia por mapas mentais. Outra regrinha, quando você está estudando, olha aqui uma dica. Quando você está estudando, não esqueça de fazer resumos. Obrigatoriamente, você tem que fazer duas coisas. Quais são essas duas coisas, professora? Resumos. Resumos. Você tem que fazer revisões. Como é isso? Vamos lá. Você já deve saber que o seu cérebro, ele passa por uma curva de esquecimento, não é isso? É natural, meu filho. Então, vamos lá. Você está lendo letra da lei. Ah, hoje eu vou ler 30 artigos. Beleza. Será que daqui a meia hora você vai lembrar dos 30 artigos que você leu? Vai não. Naturalmente, seu cérebro ele vai apagar, porque ele precisa de memória, né? Precisa de espaço livre. E o pior é que ele não te pergunta o que é que ele pode ou não apagar feito do teu celular, não. Ele só apaga. Então, o que é que ele apaga? Apaga o que tu estudou. Pois é. Então, você tem que fazer o quê? Resumos e revisões. Quando você estudou, hoje eu vou estudar direito penal. Tal, assistir a aula, ó. Vem pra cá. Estudei os crimes contra a vida. Estudei todos os crimes contra a vida. Homicídio, já sei as causas de aumento, já sei as qualificadoras, infanticídio, induzimento, instigação, suicídio, os crimes de aborto, hipótese de aborto permitido, Pronto, beleza. Tá tudo fresquinho na tua mente. É lindo na hora que tu estuda, na hora que tu assiste a aula, porque tu entendeu tudo. Amanhã, meu filho, você já vai esquecendo uma porcentagem. Seu cérebro vai eliminando por porcentagens. Amanhã você esquece um pedaço, depois da manhã você esquece outro. Uma semana, né? 24 horas, você esqueceu mais. Uma semana você esqueceu quase tudo, certo? Até que você esqueça completamente. Então, o que é que você vai fazer? Assistiu a aula, né? Só tá ali com o fone, tal, estudei, pronto. Vai revisar por onde, criado? Tu tem que escrever. Escreva. Aí, professora, minha mão dói. Deixa eu conversa, escreva. Você vai escrever resumos. Para cada tópicozinho que você estiver assistindo a aula, você vai estudar através de resumos. Perfeito. No outro dia, hoje você estudou crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Perfeito. Estudou crimes contra a vida. Fez o resumo dos crimes contra a vida. Amanhã você vai estudar o quê? Ó, amanhã você vai estudar crimes, tá igual o outro, né? Que é pra ficar uma coisa bonita, organizada. Amanhã, digamos que você vai estudar crimes contra o patrimônio. Digamos que amanhã você vai estudar crimes contra o patrimônio. Perfeito. O que que você faz? Quando você vai estudar crime contra o patrimônio, você também vai resumir, você também vai fazer o resumozinho bonitinho de crimes contra o patrimônio. Só que antes de estudar e fazer esse resumo, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma revisão. Você vai fazer uma revisão daquilo que você estudou dos crimes contra a vida. Ah, eu já lembrei, as causas de aumento, qualificadora, beleza, tal, passo para frente, entendeu? Porque às vezes tem uma informaçãozinha nesse conteúdo aqui que você tinha que lembrar desse conteúdo aqui. E por não fazer essa revisão, você esqueceu. Aí vai virando uma bola de neve. Então, preste atenção. O concurseiro tem que estudar por estratégia. Não é só assistir aula tal, entendi tudo, copiei, acertei a questão hoje, amanhã errei, depois da manhã errei. Claro, você esqueceu. Então, lembre-se sempre. Isso daqui é ouro, certo? Tem que fazer revisões. Tem que fazer resumos. E quando você faz a revisão, você estuda o resumo que você escreveu no seu caderno. O resumo ele serve para que você fixe o conteúdo, para que você faça uma revisão de forma rápida. Já pensou? Todo dia, professora, eu leio 30 artigos. Perfeito. Hoje tu leu 30 artigos. Aí amanhã tu tem que fazer a revisão, né? De hoje. Aí tu lê os 30 artigos, tudinho do zero e lê mais 30 artigos. Amanhã tu tem que ler os 30 de anteontem, os 30 de ontem. Meu filho, você vai fazer um resumo. E você vai ler só aquele tópicozinho do resumo, certo? Se você conseguir, produza um mapa mentalzinho. Produza, mnemônico. Ah, professora, eu sou craque nisso daí. Pois é. Se você conseguir, você vai lá e produz. Ah, quando é que eu tenho a corrupção passiva? Quando é que eu tenho a corrupção passiva? Eu vou usar o mnemônicozinho da senhora. É quando o agente público solicita, recebe ou aceita
eu tenho que lembrar que a corrupção passiva, tu vai puxando setas no teu caderno. Que a corrupção passiva, ela é praticada pelo funcionário público. Enquanto que eu tenho um outro crime que com ele se confunde, que é a corrupção ativa. A corrupção ativa, eu vou lembrar através do mnemônicozinho do pó, que é prometer ou oferecer. E quem é que promete ou oferece? É o particular, certo? Então, se você consegue estudar, se você consegue montar um mnemônicozinho no seu caderno, perfeito. Quando você vai fazer o resumo, você não precisa estudar o que é solicitar, o que é receber, o que é aceitar. Você estuda isso aqui, você relembra e você faz questões e você tira a prova daquilo que cai. Maravilha. Ah, professora, não sei. Cria flashcards. O que é corrupção passiva? Isso você consegue fazer, né? O que é corrupção passiva? Solicitar, receber ou aceitar a vantagem devida. A corrupção passiva é praticada por particular? Não é praticada pelo funcionário. Você vai criando, você vai anotando e você faz uma revisão muito bem feita desse material. Perfeito. Então, isso daqui é a chave para você estudar o direito penal, para você estudar outras disciplinas também, para você estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, para você estudar para outros concursos. Então, o direito penal, ele vai ser fixado da seguinte forma, certo? Você vai lembrar sempre dos verbos para a identificação dos crimes. Você vai estudar com esse bizuzinho de forma objetiva, respondendo sempre questões, assistindo sempre videoaulas e aí por diante. Perfeito, parte geral, parte especial, tudo esquematizadozinho. Maravilha! Então, esse é, na verdade, né? Essa foi uma pequena apresentação daquilo que você precisa fazer. Agora é só colocar em prática. E lembre-se, responda o máximo de questões que você conseguir. Perfeito! Agradeço tua atenção, tua participação e até a próxima. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo